Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Gi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Quem cultiva suculenta, seja uma, sejam várias suculentas, está correndo risco sempre de estar sendo afetado por algum problema, né? Na suculenta, algum problema de saúde, algum problema de pragas e tudo mais. E não tem jeito, gente. Quando a gente cultiva suculenta, a gente dá todos os cuidados, mas a gente não está 100% protegido contra os problemas que podem acontecer e durante o cultivo pode aparecer. Assim como nós, com a nossa saúde, né? Nós cuidamos tudo, comemos alimentação saudável e tudo mais, só que vira e mexe a gente pode ficar doente e não tem como a gente ser 100% saudável. E a mesma coisa com as plantas. Então hoje eu vou mostrar outro problema da vida real que aconteceu com uma das minhas suculentas e mostrar para vocês quando acontece esse tipo de problema, quais as possíveis soluções para você estar resolvendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, então essa aqui é uma suculenta da minha coleção. Vejam, olha que bonita que ela está, né? Saudável, aparentemente saudável, né? E quando a gente cultiva suculentas, chega um determinado momento que a gente tem que verificar se ela não está precisando trocar de vaso, porque ela fica num tamanho grande, né? E o vaso vai ficando pequeno. No caso dessa aqui, ó, ela está proporcional, metade da suculenta praticamente, quer dizer, a suculenta é praticamente o tamanho do vaso, né? Então ela está num tamanho ideal, só que assim, depende, pode ser que às vezes já abaixo dela as raízes já estejam apertadas, então a suculenta pode estar no tamanho proporcional ao vaso, né? Que ainda ela esteja aparentemente num tamanho bom para o vaso, só que as raízes podem estar grandes demais e ela para de se desenvolver. Ela pode às vezes crescer muito mais do que isso, só que ela para de se desenvolver por causa que as raízes estão muito apertadas aqui dentro. Então, quando ela chega num determinado momento, o ideal é você desenvasar e dar uma olhadinha nas raízes. E nesse momento que eu fui fazer isso, que eu percebi um problema que ela está tendo. Deixa eu mostrar para vocês, vou pôr o potinho aqui para não fazer sujeira. Então, para desenvasar é muito simples, você dá uma apertadinha no vaso, né, para soltar um pouco o substrato dela, e você vai, não tem jeito, vai virar e vai tirar o vasinho. Aí, ó, tá bonito, ó. Vejam que ela, vamos ver se vocês conseguem ver, ó as raízes dela, ó, estão assim, já beirando o vaso, né? Ela já tá com um enraizamento bom. E qual foi o problema que eu notei quando eu desenvasei ela? Deixa eu virar para vocês verem. Aqui, ó. Tcharam. Deixa eu aproximar. Estão vendo aqui, olha, essa como se fosse uma sujeirinha branca aqui, né? Uma penugem, né? Isso aqui é sinal de cochonilha de raiz. As cochonilhas, elas não atacam só a parte externa da planta, elas podem atacar as raízes. Aqui é um princípio de cochonilha de raiz. Então, o que a cochonilha de raiz faz? Ela se instala nas raízes e ela começa a sugar os nutrientes. Aí o que acontece? A planta não consegue receber nutrientes do solo, né? E ela vai começar a ter problemas, ela vai começar a se deformar, ficar fraca, pode desfolhar, né? No caso aqui, ela está saudável ainda, por quê? Porque ainda é um princípio, é bem pouquinho, né? Quer dizer, aparentemente, né? Ó, aqui em outros locais ainda não tem, aparentemente, mas aqui, ó outro aqui, ó, foco, tá vendo? Então, encontrou cochonilha de raiz, o que você tem que fazer? Não tem jeito, você vai ter que remover essas cochonilhas. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que, além de tudo, você vai ter que verificar, porque aqui eu estou vendo a parte externa do substrato, né? Eu não sei internamente como ela está, então não vai ter jeito, gente. Vai ter que
desfazer esse torrão para ver. Ao mesmo tempo, você já vai removendo essas raízes infectadas. Você vai ter que puxar e arrancar essas raízes. Não tem problema, tá? Você não está matando a sua suculenta, ela não vai morrer. Ó, vamos lá. Ó, desfazendo, já estou vendo aqui, ó, outros pequenos focos, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eu vou removendo essas raízes infectadas e vou desfazendo esse torrão, tá? Não tem jeito, pessoal. Quando dá cochonilha no substrato, o ideal é você verificar eliminar, na verdade, esse substrato aqui de preferência e o máximo de raízes contaminadas. Tá? A suculenta não vai morrer, por quê? Porque a suculenta é uma plantinha resistente e ela gera novas raízes. É até bom tirar essas raízes, porque elas podem estar todas contaminadas e não tem outro jeito senão fazer isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar fotos de uma outra para vocês verem, né? Se você não fizer isso, pessoal, a suculenta vai morrer. Ó, eu removi grande parte, ó, essas raízes aqui aparentemente estão saudáveis, não tem cochonilhas nela aparentemente. Porém, o que você vai fazer agora? Não tem como ver, a cochonilha é um bichinho, quando ele começa, ele é muito minúsculo, né? Naquela proporção que eu mostrei para você, ele já estava grandinho. Mas se ele é minúsculinho, e tiver em outras raízes, você não tem como ver. O que você vai ter que fazer então? Aplicar um fungicida nas raízes. Tá? Então, o ideal é você ter um fungicida na sua casa, pode ser comprado, pode ser orgânico, né? Feito em casa, mas vai ter que aplicar nas raízes antes de replantar ela. Não reutilizem esse substrato aqui. Esse aqui você vai eliminar, vai jogar fora. Por quê? Porque ele está contaminado. Tá? Então você vai aplicar um fungicida e vai replantar essa suculenta em um novo substrato. Essas raízes que ficaram, se você quiser, pode até eliminar a maior parte delas, tá? Não tem problema, a suculenta não morre, como eu já falei, ela vai brotar novas raízes. Né? Essas aqui eu vou deixar, tá? Porque elas estão aparentemente saudáveis, mas eu vou aplicar, como eu falei, o fungicida para se certificar de que elimine, se tiver algum foco bem pequeno que eu não veja, de cochonilha de raiz. Por que eu não vou aplicar por que eu não deixei o torrão inteiro e não apliquei fungicida no torrão inteiro? Porque eu não sei quanto que tem de cochonilha e não sei se eu aplicando, por exemplo, o substrato, né, quer dizer, aplicando o fungicida no substrato, ele vai conseguir chegar até todos os pontos que estão contaminados. Então, o ideal é remover mesmo e deixar o mínimo, porque aqui, agora, se eu aplicar, eu vou conseguir saber, eu consegui atingir toda essa área aqui, né, com o fungicida e ele vai matar o que tiver aqui, tá bom? Aí você aplica, replanta, não tem problema se cair alguma folhinha, você pode fazer berçário depois, tá? Acontece. Né? E vai plantar num novo vaso, né? Com um substrato novo. Tá? Isso, pessoal, aconteceu agora que eu fui ver, né? Verificar que na hora de ver se ela precisava trocar de vaso. Agora, se por exemplo você reparar que a sua a sua suculenta, ela está ainda não está grande o suficiente para trocar de vaso, mas você está vendo que ela está toda estranha, ela está ficando meio deformada, não está se desenvolvendo, e você olha externamente e está tudo normal, não tem cochonilha nela, né? Não tem nenhum foco de outra bactéria que possa estar mostrando isso. Então pode ser cochonilha de raiz. O ideal é você desenvasar essa suculenta e verificar as raízes. Porque não tem como a gente ver, tá interno, né? Se você só vai ver se você desenvasar ela, como foi o caso. No caso dessa, eu peguei agora no comecinho, tinha pouquinho ainda, então ela não chegou a afetar a minha suculenta.
Mas olhem essas fotos que eu vou mostrar para vocês agora, né? Vejam, essa é uma outra suculenta que eu tenho, quer dizer. Quando eu fui ver o substrato, estava desse jeito. Olha a infecção, olha, quer dizer, a contaminação, como estava bem contaminado. Estava lotado de cochonilha de raiz, né? Estava sugando toda a energia da planta, todos os nutrientes, e ela ia morrer se eu não fizesse alguma coisa. Aí o que eu fiz? Desenvasei, retirei todo esse substrato contaminado, removi o máximo de raízes que eu consegui, né? Deixei algumas poucas raízes que estavam saudáveis, apliquei o fungicida e replantei ela. Eu vou pegar ela para vocês verem. Olha, está aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Ela não estava grande o suficiente para trocar de vaso ainda. Ela estava no vasinho, né, proporcional ao tamanho dela, estava ótimo. Só que eu percebi que ela não estava se desenvolvendo direito, ela estava assim, estranha, as folhas dela estavam meio deformadinhas, agora ela está se recuperando, né? Então o que eu fiz? Eu fui olhar o substrato e estava desse jeito, estava lotado, já não estava no começo, já estava assim, nos finalmente. Se eu não fizesse alguma coisa, né, ela ia morrer, né? Agora ela está se recuperando, né? E assim é o que acontece, né? São problemas da vida real, como eu falei. Então, você que cultiva suculentas, é ideal sempre estar de olho nas suas suculentas, sempre observar, tá? Estar olhando como elas estão. Não só externamente, não só olhando externamente, mas percebendo, né, toda a forma dela. Por quê? A suculenta tem uma forma padrão, né? Cada uma tem o seu formato. Só que se você percebe que ela está ficando deformada, que ela está folhas desproporcionais e tudo mais, e você olha externamente ela e não tem nada, você não acha nada, é porque às vezes o problema está interno, está lá nas raízes. Tá? Pode ser cochonilhas de raiz, nematóides ou qualquer outro problema, às vezes fungos de podridão. Então você tem que desenvasar sim. Não fique com medo de fazer isso. Por quê? Porque isso é cuidar, tá? Cuidar da suculenta. Ela vai te agradecer, na verdade, porque você está salvando a vida dela. Se você deixa ali, e assim, se você não... Suculenta não é assim, ela apareceu o problema lá, no outro dia ela já está apresentando sinal de que ela está doente. Não é que nem a gente, gripou hoje, amanhã já está, né, nariz trancado, tossindo, tudo mais. Não, é devagar. Só que quando ela começa a apresentar os sinais de que ela está doente, às vezes a doença já está avançada, né? Por quê? Porque demora para ela apresentar esses sinais. E até ela apresentar os sinais, a contaminação já pode estar no nível daquela uma que eu te mostrei, as fotos, né? Já está assim, grande o suficiente. Se você não agir rápido, ela morre, né? Então o ideal é sempre estar observando, tá? As suas suculentas. Seja uma, duas suculentas, seja 50 que você tiver na sua casa. Não importa, tá? Claro, quem cuida de suculenta, quem observa, quem dá todos os cuidados, corre menos risco de acontecer esse tipo de problema. Mas não está livre totalmente, tá? Mas quem não cuida, quem não liga, só vai lá e rega a suculenta, gente, aí é muito mais provável que tenha esse tipo de problema. Porque você não está dando manutenção nela, você não está cuidando da saúde dela, tá bom? Então, por isso que é importante sempre estar cuidando, adubando, retirando a sujeira, folhinhas mortas, né? Vendo ela certinho, para vocês não terem que passar por situações assim constantemente, tá bom? Então é isso que eu vim mostrar para vocês hoje, né? O que aconteceu com uma das minhas suculentas e como resolver esse tipo de problema, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!